Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, no vídeo de hoje, eu pretendo fazer com vocês a análise do relatório gerencial do HGLG 11 do mês de junho de 2020, ok? Antes do nosso podcast, antes desse vídeo, deixa eu lembrar vocês de nos seguirem nas nossas redes sociais. Para nos encontrar nas redes sociais, basta vocês digitarem Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Com a nossa hashtag você consegue facilmente nos encontrar nas nossas redes sociais, beleza? Dê esse helps pra gente aí. Investir do Bem, hashtag IBSA3, vocês nos encontram. Nós estamos presentes no Spotify, no Instagram e no YouTube. E também estamos presentes nas outras plataformas aí, tantas plataformas de Spotify, beleza? Então vamos pro Spotify, perdão. Vamos pro podcast de hoje. Então, pela segunda vez gravando esse podcast, porque o meu áudio por algum motivo aqui deu algum problema, então eu vou ficar alternando a minha tela aqui de modo que eu consiga acompanhar o meu áudio com vocês. Peço desculpas aí, mas não tive muita alternativa. Então, vamos falar um pouco sobre o relatório gerencial do HGLG 11. HGLG 11, se você não está familiarizado, ele é um fundo de logística gerido pelo time da Reding Grifo, ok? Então, falando um pouquinho aqui, como eu já gravei esse podcast uma vez e deu errado, eu vou regravar esse podcast observando a ideia do áudio, porque eu fui trollado aqui por algum motivo, então eu já tinha sublinhado aqui com vocês. Valor de mercado no fechamento de junho de 2020, a cota de valor de mercado R$ 189,00 e a cota patrimonial R$ 135,00. Aqui eu vou tirar os quebradinhos, ok? Então já tem uma distância, né, um ágio grande entre o que o mercado está pagando pela cota e quanto efetivamente a cota vale. O valor de mercado 2,3 bi, ou seja, esse fundo HGLG 11 está custando no mercado, o valor de mercado do fundo 2,3 bi, 193 mil cotistas, o rendimento anunciado foi 78 centavos por cota, a ABL do fundo 458 mil, o dividend yield anualizado ao ano 4,9% e o retorno mensal de 4,8%. Vacância física de 10,8% e a vacância financeira 13,5%. Caso você não entenda muito bem o que é rendimento por cota, vacância física, vacância financeira, retorno mensal, dividend yield, ABL, que é a área bruta alocável, eu vou recomendar a você o seguinte: ouça o nosso podcast do relatório gerencial de maio de 2020 do HGLG 11. Nesse podcast eu explico detalhadamente esses termos para vocês. Aqui eu vou tentar fazer uma resumida, dar um resumão para vocês para o podcast, para esse vídeo não ficar tão grande, ok? O comentário do time de gestão. O fundo distribuiu 78 centavos por cota no mês de junho. O fundo possuía em junho 41 centavos de cota de resultados acumulados, ou seja, o fundo tem 41 centavos por cota para distribuir ainda. Vejamos, o fundo teve um retorno bruto mensal durante o semestre de menos 0,5, mas nos últimos 12 meses o fundo teve um retorno de 35,1%. O fundo tem o HGLG 11, anuncia que ele tem um novo o time da Reding Grifo desenvolveu um novo site, né, para poder os seus cotistas se informarem sobre os fundos que a Reding Grifo tem sob gestão. E o site é imobiliario.cshg.com.br. Lá nesse site você vai encontrar as informações, todos os fatos relevantes sobre os fundos de investimento imobiliário que a Reding Grifo administra, ok? Vejamos aqui. Vamos passar aqui para os resultados e rendimentos. Em relação ao fluxo de aluguel, 99% dos aluguéis foram recebidos, né, no mês de junho e apenas 1% não foi recebido. E esse 1% é de um locatário no condomínio SJC, dado que, lembrando que o pessoal, né, o time da Reding Grifos já entrou com o seu time jurídico para poder fazer o despejo e a cobrança desse inquilino que não pagou. Apesar dos impactos dos diferimentos que houveram nesse mês, né, o time de gestão manteve a distribuição de 78 centavos, porque entendeu que esse é um valor saudável que o HGLG 11 pode sustentar, né?
Vejamos o que mais. O fundo, né, no fechamento de junho, o fundo concluiu menos negociações do que o mês anterior, né, que é o mês de maio, sendo que 61% da receita contratada total já possui indiferimento acordado, contra 11% que ainda continua em andamento. Então, 61% da receita contratada que o fundo tem para receber já foi, né, diferido, né, já houveram diferimentos com os inquilinos, e apenas 11% ainda continua em andamento. Ainda no mês de junho, houve a saída definitiva da locatária FedEx de um galpão que eles tinham em Guarulhos, né, em 4 de junho de 2020. Tal saída gerou para o fundo R$500 mil de compensação de investimentos a serem realizados no galpão, né? Então, 500 mil é para compensar os investimentos que o time da Redding Grifo vai ter que fazer nesse galpão. E R$67 mil, deixa eu ver se o áudio está tudo certo, R$67 mil pelo prorata de 4 dias, ou seja, o FedEx ficou 4 dias a mais dentro do imóvel que ele tinha contratado, então ele pagou esse valor de R$67 mil prorata dia, ok? Mês de junho, falando um pouquinho sobre as negociações do mês de junho, 27% em junho dos aluguéis foram pagos em dia, 11% estavam em negociação, como nós vimos, e 61% tiveram diferimentos acordados. Ok, eu estou trocando de tela aqui, quem está no YouTube, eu estou trocando de tela constantemente, peço desculpas, mas é que o meu áudio está meio do meu fone de ouvido, ele está às vezes dando aquela bugada, então eu tenho que ver se está tudo certo aqui. Aqui para a gente entender um pouquinho, né, em junho de 2020, o fundo tinha para receber de receita potencial, ele recebeu da sua receita potencial, das suas receitas, né, que ele fazia jus 94%, e em virtude desses diferimentos que foram feitos com os inquilinos, nos próximos meses a gente vai perceber que o fundo vai receber acima dos 100% dos aluguéis, porque o fundo está postergando alguns valores para os inquilinos pagarem dos seus aluguéis, e a gente vai perceber um aumento, né, desses pagamentos a partir de outubro de 2020. Então, a gente vai receber, os cotistas do fundo vão receber 110% dos aluguéis de outubro até maio de 2021, em virtude desses diferimentos que nós vimos anteriormente, né? Os locatários do fundo, né? Nós temos Volkswagen, Lojas Americanas, empresa Kremer, Ericsson e Tetra Pak. E aí a gente tem Volkswagen, setor automobilístico, que representa 33% da receita de locação contratada. Nós temos Lojas Americanas, que é a empresa do varejo, representa 17,2%. Nós temos a Kremer, que é do setor têxtil farmacêutico, que representa 10,8%. Nós temos a Ericsson, do setor de tecnologia, representa 8,5%. E nós temos a Tetra Pak, que representa 8%. Então aqui eles pegaram os maiores locatários, né? A composição da cota patrimonial. A gente tem que 1 bi 149 milhões são dos imóveis que o HGLG 11 possui, 243 mil reais, 243 deixa eu ver aqui, 243 milhões são referente a cotas de outros FIIs. E se você não entende muito bem por que é que um FII tem cota de outro FII, é muito simples. Ouça o nosso podcast em que a gente fala sobre o BCFF 11. E aí vocês vão entender como é que um fundo de investimento imobiliário tem cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Ok? Seguindo aqui então com a composição da cota patrimonial. 188 milhões é referente à caixa e ativos líquidos e contas a receber que o fundo tem. 28 milhões são referentes a outros ativos e passivos. Isso dá um total, né, se nós juntarmos todos esses valores, isso vai dar um total de 1 bi 609 milhões de reais. E se nós pegarmos esse valor, né, 1 bi 609 milhões, e dividirmos pelo número total de cotas, que é 11 milhões 882 mil, nós teremos a cota patrimonial, né? Quando eu divido o patrimônio líquido do fundo pela quantidade de cotas, o que eu tenho é o valor da cota patrimonial. Quanto cada cota patrimonial, quanto cada cota, né, vale aquele fundo. O fundo não possui nenhuma obrigação de pagamento relevante, sua carteira é em 30 de junho. Além disso, né, o fundo possui aproximadamente 144 milhões em fundos de renda fixa, títulos públicos e letras de crédito imobiliário, que são as LCIs.
243 milhões em fundos de investimento imobiliário, como nós vimos, né? O HGLG11 investe em outros FIIs e recebe, né, mensalmente valores, né, referente às cotas que ele possui. 25 milhões em CRIs, e aí, se você não entende nada de CRIs, ouça o nosso podcast em que a gente fala sobre o KNCR11, lá eu explico certinho o que é o tal do certificado de recebíveis imobiliários que nós chamamos de CRIs. E 5 milhões a receber pela venda do imóvel Erlich de Campinas e até 14 milhões a receber da venda dos imóveis localizados em Atibaia, São Paulo. No entanto, conforme o item 5 desse relatório, o fundo pagou no dia 1º de junho, antes da divulgação desse relatório, o valor de aproximadamente 50 milhões entre parcela de pagamento e custo de aquisição, diminuindo seu caixa para aproximadamente 95 milhões de reais. Aqui nós temos, vejamos, aqui nós temos alguns inquilinos do fundo, os inquilinos do fundo, né? Nós temos Rio de Janeiro, a empresa Gerdau, que fica em Campo Grande, eu moro em Campo Grande aqui no Rio de Janeiro, então a empresa Gerdau tem um galpão de logística aqui da Gerdau em Campo Grande, um galpão muito bonito, que fica aqui no Rio de Janeiro. Nós temos Lojas Americanas em Minas Gerais, nós temos Master Office, Centro Atibaia, Brascabos, Tectal, Tetra Pak em São Paulo e outras empresas. Nós temos a Kremer em Blumenau. Vejamos, aqui tem a parte do time de engenharia, então o time de engenharia tem feito algumas, aproveitando a saída de alguns inquilinos do fundo para poder fazer algumas modificações e fazendo algumas modificações, tratando de algumas avarias, algumas coisas que devem ser feitas, né, nos imóveis que o HGLG11 trouxe aqui para os seus cotistas. Então o condomínio SJC está passando por uma reformulação, né? Nós temos o Centro Logístico de Cumbica, que é um dos imóveis, né, que o HGLG11 possui e que ele está, né, reformulando para alugar para algum inquilino. Nós temos que também o imóvel logístico da Volkswagen Vinhedo também passou por algumas melhorias. O imóvel locado para Lojas Americanas em Uberlândia também passando por algumas melhorias. Aqui nós temos um memorando de entendimento, e esse memorando de entendimento aqui é referente à compra do imóvel de 3 galpões logísticos em Extrema, São Paulo. Aqui eu vou tentar ser sucinto para o podcast não ficar muito grande, porque como eu já estou regravando esse podcast, eu vou tentar resumir para vocês aqui. A HGLG11, quem já é cotista do fundo recebeu o fato relevante, né, do HGLG11, dizendo o seguinte: o HGLG11 finalizou a compra de 3 galpões logísticos em Extrema, São Paulo. E esses 3 galpões logísticos, 2 desses galpões são alugados para a empresa Nakata Automotivo, uma empresa do setor automotivo, e o terceiro galpão, né, desses 3 galpões foi alugado para Via Varejo, ok? E aí parte do valor, e aí eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem interesse, abram o relatório ou o fato relevante do HGLG11 para entender um pouco melhor, mas parte do valor da compra já foi pago e parte do valor que ainda não foi pago vai ser pago de forma escalonada, ok? Então depois a gente pode olhar, né, para entender um pouco como será feito esses pagamentos. Vejamos o que nós temos aqui. Aqui o fundo vai falar um pouco sobre o histórico do fundo, né? Ele vai fazer uma espécie de balanço sobre os primeiros 6 meses de gestão do fundo e como é que está a estratégia do fundo, né? Então ele vai falar sobre o Centro Logístico de Cumbica, que é um fundo que ele vai dizer que é um galpão logístico que está sendo reformulado e que ele tem um grande potencial, né? Com a retomada aí depois pós-Covid-19, uma boa retomada. É muito provável que eles consigam alugar com celeridade para algum inquilino. Eles vão falar sobre a alocação da 5ª emissão, né, de cotas do fundo, né? O fundo veio a mercado em junho de 2019, captaram 550 milhões e desses 550 milhões eles tinham 3 ativos principais e eles compraram 2 ativos principais e o terceiro saiu da jogada porque não preencheu os pré-requisitos do fundo. E aí os 2 imóveis foram comprados com a 5ª emissão de cotas, foi o Volkswagen Vinhedo, alugado para Volkswagen naturalmente, e o condomínio SJC, ok? Que aí tem alguns inquilinos. E aí o fundo também destaca que a venda de ativos não core, ou seja, o HGLG11 ele é um fundo voltado para a área de logística,
certo? E sendo ele voltado para a área de logística, o fundo, no andamento, né, das compras dos imóveis, eles compraram alguns imóveis que não era o core da empresa, não era o core do FII. E aí eles venderam o Airliquid de Campinas e o portfólio Atibaia. Então eles venderam dois imóveis que não eram propriamente destinados para a área de logística, mas mais propriamente para a área industrial, que é o caso do Airliquid de Campinas e o portfólio Atibaia, que foi vendido para XP Industrial FII, que é um dos FIIs aí que se não me falha a memória, é o XPIN 11, beleza? O fundo está buscando novas regiões fora do óbvio, e aqui se destaca os 3 galpões logísticos que o fundo comprou em Extrema, Minas Gerais, ok? Extrema, Minas Gerais. Os galpões de Extrema ficam em Minas Gerais. Perdão, que eu tinha dito anteriormente Extrema, São Paulo, mas ignorem aí por gentileza. Vejamos aqui o que mais, o que nós temos. O fundo também está começando a se expor, e aí a gente tem que ler com mais vagar, mas o fundo está começando a se expor à área de desenvolvimento. Então, o HGLG11 até então ele teve uma estratégia de comprar imóveis performados já prontos e alugar para os seus inquilinos. E agora ele está pensando em destinar uma parte do seu portfólio para desenvolver imóveis, porque com isso ele tem uma relação risco-retorno maior. Ok? Mas aí eu pediria para que vocês olhassem um pouco melhor no relatório. Falando um pouquinho sobre a composição do resultado, né? Como é que foi composto o resultado de junho de 2019. Receita de locação 4.132.000, rendimentos imobiliários 1.354.000, ganho de capital bruto 324.000 e imposto de renda sobre esse ganho de capital bruto R$127.000. Receita de locação é a receita que os inquilinos pagaram e rendimentos imobiliários é referente à renda fixa, CRIs, LCIs que o fundo possui, ok? Despesa imobiliária 455.000 e despesa operacional 1.099.000. Então, se nós pegarmos o total de receita, que foi 5.684.000, e subtrairmos pela despesa total, que foi de 1.554.000, a gente vai chegar a um resultado de 4.129.000. No entanto, o rendimento que o HGLG anunciou foi de 9.268.000 reais. Aí nós temos aqui uma tabela que é a receita potencial e a receita que o fundo recebeu. Receita potencial e receita de locação, qual a diferença entre os dois? O que o fundo poderia ter recebido em junho de 2020 é a receita potencial, mas alguns inquilinos, né, fizeram alguns diferimentos, então esses valores foram abatidos. E aí o fundo recebeu, né, como receita de locação, que entrou no caixa dos inquilinos que pagaram. Então, receita potencial foi de 9.733.000 e aí nós tivemos, sai dessa conta, né, vacância no valor de R$807.000, porque se nós temos um imóvel com vacância, o HGLG11 tem algumas coisas que oneram, né, essa vacância, esse imóvel que não foi alugado, então esse valor é de R$807.000. Carência e desconto, caso o fundo tenha dado, esse valor é de R$24.000. Adiantamento, atrasos, multa e juros no valor de R$3.085.000. Diferimentos, ou seja, o fundo sentou com os inquilinos para diferir esses valores, R$1.684.000. Receita de áreas comuns, que é um valor muito pequeno, isso dá um total de receita de locação de R$4.132.000, como nós vimos. Então tem um descolamento entre receita potencial que o fundo poderia receber e o que de fato o fundo recebeu. Deixa eu ver se o áudio está tudo ok aqui, espero que esteja tudo certo. Rendimento distribuído, o fundo desde julho de 2019 tem mantido a distribuição de 78 centavos por cota. E ele fechou o mês de junho, né, como nós vimos, com 41 centavos acumulado, que ainda pode ser distribuído para os cotistas. Vejamos, rentabilidade do fundo, isso aqui a gente não precisa tratar, porque não é o mais importante. Negociação do fundo tem presença em 100% dos pregões, tem uma pequena negociação, um pequeno giro das suas cotas, sinal de que os cotistas acreditam muito nesse fundo. Tem uma boa negociação, tem uma ótima liquidez, então eu já tinha falado isso no episódio anterior. Aqui falando um pouquinho sobre a carteira do HGLG11, vamos ver se o áudio está tudo ok, tudo certo. Classe de ativos e a porcentagem dos investimentos, né? 73% da carteira do fundo são os imóveis que ela possui, que o HGLG11 possui, 15% referente a CRIs, 1,6% referente a CRIs,
2,6% referente a LCIs e 7,2% referente à renda fixa. Se você não entende, não conhece muito bem o que é um fundo que investe em outro fundo, CRI, enfim, ouçam os nossos podcasts do BCFF11 e do KNCR11, que você vai conseguir entender com maior facilidade esses termos todos. Empreendimentos por porcentagem. Nós temos que o maior empreendimento do fundo, né, está alugado para a Volkswagen, que representa 33% do portfólio do fundo, 19% lojas americanas, 11% condomínio SJC, e aí vem diversas empresas, né? Kremer, Master Office, Tetra Pak, Gerdau, distribuição geográfica. Nós temos Santa Catarina, nós temos São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, então tem uma boa distribuição geográfica aqui. Nós já sinalizamos no início do podcast que o fundo aumentou a sua vacância física, né? O fundo manteve a sua vacância física entre julho de 2019 a maio de 2020 em 7% do seu portfólio. No entanto, em junho de 2020, aumentou a vacância física do fundo para 11%. Ou seja, nós tivemos a saída do FedEx em Guarulhos, né? A empresa FedEx em Guarulhos, então isso aumentou, né, a vacância física do fundo também. Pouquinho dos vencimentos dos contratos, né? Quando vencem os contratos dos inquilinos. 77%, a maioria, né, dos contratos vencem só depois de 2024. A revisional dos contratos, quando os inquilinos vão sentar para revisarem os seus contratos. 46% em 2022 e 35% em 2024. Então nós temos que até 2022 metade do portfólio, né? Metade do portfólio não terá revisional de contrato. Índice de reajuste dos aluguéis, 52% atrelados ao IGPM e 47% atrelado ao IPCA. Tipologia dos contratos, 54% contrato típico, 46% contrato atípico. Vejamos o que mais aqui, está tudo certo, espero que sim. Vejamos se tem algo. Eu acho que não, acho que está tudo certo. Então, pelo podcast de hoje era isso, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de nos seguir nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, lembra de colocar aqui nos comentários para quem estiver no YouTube, quem estiver no Spotify, nos ouvindo o nosso podcast. Vai lá no nosso Instagram, no YouTube, tira dúvida com a gente, porque esse podcast vai para o Spotify e para as outras plataformas de podcast que nós temos e também vai para o YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida, vai nas nossas redes sociais, Investir do Bem, #IBSA3, nos encontra e venha bater um papo com a gente se você ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão para a gente. Então, lembra de seguir a gente, dar uma curtida para nos ajudar aí nesse trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, pelo podcast de hoje era isso. Agradeço a todo mundo e até mais.